MTS, sétimo módulo, página 39. Nós vamos falar sobre subdivisão dos tempos. Então, o ritmo, ele baseia na divisão ordenada do tempo e cada unidade de tempo pode ser dividida ou subdividida em partes iguais. Então, a divisão do tempo, ela pode ser feita em duas partes, que é a subdivisão binária, ou em três partes, que é a subdivisão ternária. Vamos falar primeiro da subdivisão binária. A primeira parte é forte e a segunda é fraca. E isso vai acontecer em todos os compassos simples. Então, vamos entender aqui. Eu peguei como exemplo a fórmula de compasso 2 por 2. Como tem o 2 aqui embaixo, a unidade de tempo vai ser a mínima. Então, ela vai estar valendo um tempo. Então, seria primeiro tempo forte e o segundo tempo fraco. Ó. Primeiro forte, segundo fraco. Isso falando de tempo, tá? Que cada mínima tá valendo 1 aqui. Agora, se eu pegar essa mínima e dividir aqui ao meio, ó, vai ficar duas semínimas, que é a subdivisão binária. Olha lá, ó, duas semínimas para cada mínima, duas figuras para cada tempo do compasso. Eu peguei a metade. Então, aqui, quando eu falo em partes de tempo, então, a primeira parte é forte e a segunda parte é fraca. É como se fosse o 1 e o E. Então, o 1 seria a parte forte e o E a parte fraca. E o tempo inteiro aqui seria tempo forte, que é o primeiro, tá? Então, seria tati, tati, né? Duas figuras de meio tempo para uma de um tempo. Duas semínimas para uma mínima. Se fosse um 4 por 4 aqui, ó, a unidade de tempo é a semínima. Aí eu vou dividir aqui no meio, a subdivisão binária vai ficar duas colcheias, que a metade da semínima é a colcheia. Então, aqui a primeira parte é forte e a segunda é fraca, que seria o 1, o E ou o tati. Então, aqui, ó, no gráfico, na elipse, eu tenho a subdivisão binária. Meio tempo embaixo, meio tempo em cima. Tati, né? Subdivisão binária. Agora aqui, ó, nós vamos aprender lá no 10º módulo, que é a subdivisão ternária. Ele pegou um tempo do compasso, que é essa elipse toda, e dividiu em três partes, que seria o tá, te, ti. Três partes para um tempo, aí já vai entrar ponto de aumento, tá? Então, isso aqui a gente vai ver mais detalhes lá no 10º módulo. A semínima com ponto de aumento é a mesma coisa que três colcheias, ó. Duas colcheias dá uma semínima, metade da semínima é a colcheia, que é essa terceira figura aqui. Tá, te, ti, como se fosse três colcheias para um tempo, no caso da semínima pontuada. Mas depois a gente entra em detalhes, tá? Então, só para vocês entenderem, a subdivisão binária, para os compassos simples, porque a unidade de tempo é uma figura inteira, né? Uma figura simples, que eu vou dividir em duas partes, que é a metade dela. E no compasso composto, que é o que tem lá no 10º módulo, a subdivisão vai ser ternária, que eu vou pegar a unidade de tempo que vai estar com ponto de aumento e dividir em três partes. E aqui tá falando sobre o solfejo, ó. Nós vamos usar esse gráfico, que é o modelo francês, aqui para o compasso quaternário, o ternário e o binário, que a gente já vinha fazendo. E é interessante a gente fazer a linguagem rítmica antes de fazer o solfejo das lições. Então, a linguagem rítmica a gente vai usar aqui na elipse. Conforme vai aparecendo as liçõezinhas, as figuras, os tempos, a gente faz a linguagem rítmica primeiro, que seria o tá ou tati, e depois faz o solfejo no nome das notas dó, ré e assim por diante. Entenderam? Então, é isso.